Boa noite, boa noite. Nós estamos aqui no Plaza do Seabras. Vamos só fazer uma chamada aqui para as pessoas entenderem que Jesus Cristo é o único que salva e é o nosso trabalho. Hoje é 17 de maio de 2019. Estamos aqui, são 8 horas da noite e todos tenham um resto de final de semana super abençoado. Boa noite, comunidade brasileira. Nós viemos aqui hoje para, mais uma vez, falar-lhe a respeito de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo veio a este mundo para morrer na cruz pelo seu pecado, mas muitas pessoas não entendem o porquê, como, o que significa isto. E agora eu quero te informar e te ensinar. O homem em si é pecador. O homem em si, as pessoas em si, são pecadoras. Elas não têm comunhão com Deus. Deus não tem comunhão com elas por causa do pecado. Então, é por isso que o Senhor, amando o mundo de tal maneira, como está no livro de João, capítulo 3, versículo 16, Ele, por amor a nós, enviou o seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê e não pereça, que tenha a vida eterna. Ou seja, você não tem comunhão com Deus somente através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o canal pela qual você é perdoado dos seus pecados, de toda a sua maldade, de todo o seu coração ruim. Jesus toma sobre si o seu pecado, e agora você é apresentado como uma pessoa justa diante de Deus. É exatamente assim que acontece. Isso se chama justificação. Irmãos e irmãs, aquele que tem Jesus Cristo, que aceita Jesus Cristo, são os que vão para o céu. Só existe 2 lugares por onde você vai após sua morte. Só existe 2 lugares. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o Senhor nos ensina que ao homem é dado só morrer uma vez. Uma vez que morreu, ele comparecerá na presença do Todo-Poderoso para ser julgado. Nesse julgamento, o Senhor te enviará para o céu ou para o inferno. A pergunta que eu tenho para você, irmão e irmã, é: se você morresse hoje e comparecesse para ser julgado, você iria para o céu ou o inferno? Pois saibam, irmãos, que só o céu, só existe um caminho, que é através de Jesus Cristo. Ice cream. Ice cream, ó. Que é através... Filma ele. Que é através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Tá falando não?
Eita! O meu megafone está dando problema, mas isso não vai ser problema. E Satanás vai pro inferno com essa coisa. Senhores, dê um minutinho. Cuidado aí, Roberto. Roberto, você já tem uma voz alta que você não fala aí. Oi? Você já tem uma voz alta que você não fala. Tá filmando, amor. Não posso parar, não. Irmãos, eu só estou checando aqui as baterias porque o megafone deu um tico-tico aqui e eu já calma. estou saindo daqui já para ir no Brand Smart, que hoje eu quero comprar uma caixa de som. Já não vai ser megafone. Amém. O megafone quebrou, mas minha voz também alcança. Amor, fica calma. Senhores, brasileiros e brasileiras, aqui estou para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Lá fora. Só há um caminho pelo qual ao homem é dado a ir por céu, só através de Jesus Cristo. Você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Levou uma vida de acordo com os mandamentos que Ele deixa na sua palavra. Viveu uma vida reta e santa. Esse é o caminho. Se você não tem Jesus Cristo e morrer hoje, você irá direto para o inferno. São dois lugares da qual o ser humano vai depois da morte, ou não tem nenhuma outro meio. Se você quer saber mais sobre o plano de salvação, pode vir aqui que eu responderei a sua pergunta. O Senhor nos deixa ensinado na sua palavra, como está em Atos 4, versículo 12, que só há um nome debaixo do céu pela qual o homem pode ser salvo. Roberto. E este nome é o nome de Jesus Cristo. Só através dele você pode obter salvação. O mundo está para chegar no seu fim. Não temos mais de 10 anos. Tudo acontecerá nos próximos 10 anos. Haverá a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que aceitou Jesus Cristo e que está vigiando com uma vida santa, uma vida de acordo com a palavra do Senhor, esse terá um lugar com o Senhor nos céus. Mas haverá um evento antes da segunda vinda, da qual se chama arrebatamento. Roberto. O arrebatamento é um evento onde todos os que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida serão arrebatados nos céus para estar com Jesus Cristo 7 anos antes da segunda vinda. Esses 7 anos acontecerá a grande tribulação na terra, aonde será um tempo como Jesus próprio falou, um tempo tão difícil que nunca houve no mundo e jamais haverá de novo. Senhores, este é um alerta, este é um chamado ao arrependimento. O Senhor tem levantado homens e mulheres em volta do mundo para fazer este trabalho, para alertar todos
que o tempo está chegando ao fim. O mundo está oferecendo muita distração, e as distrações estão levando a todos a não buscar ao Senhor. As distrações estão levando as pessoas a desconhecerem a Deus, a não acreditarem que existe um Deus. Mas haverá um dia em que se chama arrebatamento da igreja, aonde todo o mundo entrará numa grande tribulação. Então todos saberão que tudo que foi pregado nas ruas por aqueles que foram levantados pelo Senhor sobre arrependerem e entregarem a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, quando chegar aquele dia, muitos cairão no seu real e entenderão que era verdade, e já será tarde. Convido a todos os brasileiros e brasileiras a entenderem que o tempo é esse de buscar o Senhor, Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus Todo-Poderoso estava com sua ira sobre todo o povo, sobre toda a humanidade, até que veio Jesus e ofereceu-se a si próprio para levar sobre si todos os teus e os meus pecados. E todo aquele que aceitasse ele, cresce nele e fosse batizado, estes seriam os que estariam com Jesus. Existe, meus irmãos, só 2 lugares onde nós vamos depois daqui. É muito importante que vocês entendam isso. Não existe reencarnação. Isso é mentira do diabo. Não existe nenhum outro caminho que não seja o caminho através de Jesus Cristo. As Escrituras estão cheias de testemunho sobre a veracidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio, sofreu, morreu na cruz por mim e por você, ressuscitou ao 3º dia, vencendo o pecado e a morte. E ao vencer o pecado e a morte, você agora tem a oportunidade de ser apresentado para o Todo-Poderoso Pai Criador como um justo ao aceitar Jesus Cristo. E a partir dali o Espírito Santo é derramado sobre você e você começa a ter uma vida nova, se torna uma nova criatura. E o Espírito Santo é que faz o trabalho de uma santificação, aonde você tem poder sobre o pecado, onde você começa a se afastar do pecado, entende que já não é mais do pecado. Convido a todos, brasileiros e brasileiras, toda a comunidade, que ouçam isto. O Senhor está às portas. O Senhor está às portas. Não sejam ignorantes. Não ignore esta informação. Vai existir muito sofrimento aqueles que levarem isso na brincadeira, que não levarem a sério a salvação oferecida
pelo Todo-Poderoso, o Criador de todos nós. O pecado é um mal tão grande, mas tão grande, que o Senhor teve que enviar o seu próprio Filho, que era o único que tinha poder para tomar toda a taça da ira de Deus, vencer o pecado, vencer a morte e nos proporcionar uma vida eterna. Eu estou, senhores e senhoras, comunidade brasileira, é um alerta a todos. Estou todas as semanas entre o Seabra e o Latinos, fazendo este apelo a todos vocês que ouçam cuidadosamente, ouçam com amor, porque o Senhor ama todos nós, e Ele ama de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não jogue fora essa oportunidade, porque haverá um dia que será o último dia dessa oportunidade. E naquele dia o mundo entrará numa grande tribulação. E todos aqueles que ouviram e levaram de qualquer maneira, não levando a sério, se arrependerão, chorarão. E o Senhor diz que haverá choro e ranger de dente. Eu convido a todos vocês que quiserem aprender a palavra. Às quarta-feiras é de graça, tem aula de teologia. Vocês podem vir aqui que eu passarei o endereço para vocês. Se vocês querem oração, cura, também passarei o endereço. É onde nos reunimos em oração para cura de enfermidades, para olhos serem abertos para a verdade. Senhores, hoje é um dia como qualquer outro. Você entra no mercado, faz as suas compras, veio do seu trabalho, está com seus filhos, famílias, amigos, estão uma vida normal. Haverá um dia como esse, no dia em que aconteceu o arrebatamento, aonde quase 1 bilhão de pessoas sumirão da terra, e aqueles que estiverem dirigindo, que forem arrebatados, seus carros estarão só batendo em outros carros, causando uma catástrofe geral, aviões caindo. Haverá uma catástrofe geral, irmãos. O mundo entrará num tempo onde você não faz ideia. O sofrimento será muito grande, sem contar que o Senhor enviará 21 castigos em 7 anos. E esses castigos são mares que não dão peixe, envenenados, rios envenenados, queda de meteoros, furacões, terremotos. Haverá muita doença, haverá muita peste. Em 7 anos serão 21 castigos que o Senhor enviará. Se contarmos 7 anos dividido por 21, serão 3 por ano. Uma média. Senhores, não é brincadeira. O tempo é esse enquanto o Espírito Santo está conosco. Está aqui fazendo o seu trabalho através daqueles que aceitaram Jesus Cristo. Venham hoje encontrar-se com aquele que deu sua vida por ti,
Está escurecendo, irmãos. E eu vim aqui hoje para chamar a todos ao arrependimento, aqueles que estão fora da vontade do Senhor, aqueles que trocaram a sua vida e não querem saber nada do Senhor, aqueles que só pensam no seu eu, esses se arrependerão amargamente. Senhores, eu quero deixar esta noite um apelo, que pensem nisso, estude as Escrituras, orem. Orar não faz mal, pelo contrário, faz muito bem. Orem, pergunte ao Senhor e Ele te dará direção. É com muito amor, irmãos e irmãs, comunidade brasileira, que eu venho aqui para que muitos possam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que possam entender o plano de salvação, que possam buscar fazer a diferença neste mundo pela Igreja de Jesus Cristo. Desejo a todos um final de semana super abençoado, um final de semana aonde o Senhor possa te dar oportunidades, mais oportunidades, para que você abra os seus olhos e entenda que você precisa dele, que você não é nada sem ele. Ele é a única solução. A sua vida só se resume nos anos que você está nessa terra. Mas ela é muito mais, irmãos. Existe uma eternidade. E essa eternidade só será obtida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e todos que tenham um final de semana super abençoado.